Capítulo 9. Aos 14 ou 15 anos, eu era um snob detestável. Mas não era pior do que os outros jovens da minha idade e de minha classe social. Parece que não existe lugar no mundo onde o snobismo esteja tão presente e seja tão encorajado de forma refinada e sutil como em uma escola pública inglesa. Nesse ponto, pelo menos não se pode dizer que a educação inglesa não cumpre seu papel. Você esquece o latim e o grego poucos meses depois de sair da escola, mas seu snobismo, a menos que você o arranque pela raiz, persistentemente, tratando-o como uma erva daninha, que ele de fato é, gruda em você e fica grudado até o túmulo. E estudei grego durante 8 ou 10 anos e agora, aos 33, não consigo sequer repetir o alfabeto grego. Só estudei em uma escola caríssima porque ganhei uma bolsa. Eu estava numa posição difícil na escola, pois estava entre garotos muito mais ricos do que eu. É uma experiência comum para os garotos da faixa inferior, da classe média alta, filhos de clérigos, funcionários anglo-indianos, etc. E os efeitos que exerceu em mim provavelmente foram normais. Por um lado, acentuou em mim a consciência de minha condição de cavalheiro. Por outro, me encheu de ressentimento contra os garotos cujos pais eram mais ricos que os meus e que faziam questão de mostrar isso claramente. Eu discriminava qualquer um que não se pudesse qualificar de cavalheiro, mas também odiava os muito ricos, aqueles porcos gananciosos, sobretudo os que tinham enriquecido havia pouco tempo. A atitude correta e elegante eu sentia. Era ter nascido na elite, mas não ter dinheiro algum. Isso faz parte do credo da faixa inferior da classe média alta. É algo com um sabor romântico de jacobino no exílio que é muito reconfortante. Em quase todo o país, corria, durante e logo depois da guerra, uma onda de sentimento revolucionário, que desde então foi revertida e esquecida, mas que deixou em sua esteira vários depósitos de sedimentos. Em essência, embora na época, naturalmente não se pudesse enxergar isso de forma abrangente, era uma revolta da juventude contra a velhice, resultado direto da guerra. Foi uma época estranha para quem estava na escola, pois a Inglaterra chegou mais perto de uma revolução do que jamais havia estado em um século. Mais perto do que jamais esteve desde então. Na guerra, os jovens foram sacrificados e os velhos se comportaram de uma maneira que, mesmo vista depois de tanto tempo, é horrível de se contemplar. Conservaram-se rigidamente patrióticos, em lugares bem seguros, enquanto seus filhos caíam como feixes de trigo ceifados pelas metralhadoras alemãs. E mais, a guerra fora conduzida sobretudo por velhos e conduzida com suprema incompetência. Ao chegar o ano de 1918, todos que tinham menos de 40 anos sentiam uma irritação para com os mais velhos. E o espírito de antimilitarismo que naturalmente se seguiu depois do conflito se ampliou, tornando-se uma revolta generalizada contra a ortodoxia e a autoridade. Havia na época, entre os jovens, um curioso culto de ódio aos velhos. O predomínio dos velhos era considerado responsável por todos os males conhecidos da humanidade e todas as instituições estabelecidas, desde os romances de Sir Walter Scott até a Câmara dos Lords, eram ridicularizadas simplesmente porque os velhos eram a favor delas. Durante vários anos, esteve no auge da moda ser um bolchevique, ou bolche, como as pessoas diziam. Pacifismo, internacionalismo, humanitarismo de todos os tipos, feminismo, amor livre, reforma das leis do divórcio, ateísmo, controle da natalidade, coisas assim encontravam agora mais receptividade do que em épocas normais. A Inglaterra estava cheia de opiniões contraditórias, muito mal digeridas. E é claro que o estado de espírito revolucionário se estendia também aos que tinham sido jovens demais para lutar na guerra, até mesmo aos estudantes das public schools. Todos nós considerávamos criaturas esclarecidas de uma nova era.
jogando fora a ortodoxia que nos vinha sido imposta pelos detestados velhos. Conservávamos basicamente a visão snob da nossa classe social. Achávamos natural continuar a receber nossos dividendos ou cair em algum emprego confortável, mas também nos parecia natural ser contra o governo. Fazíamos pouco caso do treinamento militar para jovens escolares, da religião cristã e até mesmo dos esportes obrigatórios e da família real, e não percebíamos que estávamos apenas participando de um gesto, de âmbito mundial, de repulsa pela guerra. Certo dia, nosso professor de inglês nos deu uma espécie de teste de conhecimentos gerais, e uma das perguntas era: quais são os 10 maiores homens vivos hoje? Dos 16 garotos da minha classe, 15 incluíram Lenin nessa lista. Isso se passou em uma escola pública snob e muito cara, e o ano foi 1920, quando os horrores da Revolução Russa ainda estavam bem frescos na mente de todos. Houve também as chamadas Comemorações da Paz de 1919. Nossos mais velhos haviam decidido, tomado a decisão por nós, que deveríamos comemorar a paz de maneira tradicional, tripudiando sobre os inimigos tombados. Deveríamos entrar no pátio da escola marchando, levando tochas e cantando músicas patrióticas do tipo Roll Britannia. Os garotos, para sua grande glória, creio, caçoavam da coisa toda, cantando as melodias designadas com palavras de blasfêmia e insurreição. Duvido que hoje isso acontecesse dessa maneira. Com certeza, os alunos de public schools que encontro atualmente, até os inteligentes, têm opiniões muito mais de direita do que eu e meus contemporâneos tínhamos 15 anos atrás. Esses incidentes são exemplos do estranho sentimento revolucionário da época. Aos 17 ou 18 anos, eu era, ao mesmo tempo, um snob e um revolucionário. Era contra qualquer autoridade. Já tinha lido e relido toda a obra publicada de Bernard Shaw, A.G. Wells e Giles Rolfe, na época, todos ainda considerados autores perigosamente avançados. E me definia vagamente como socialista. Só que eu não tinha muita compreensão do que significava o socialismo e nenhuma noção de que a classe trabalhadora era composta de seres humanos. À distância, e através dos livros, por exemplo, O Povo do Abismo, de Jack London, eu era capaz de ler e entrar em agonia pelos seus sofrimentos, mas continuava a odiá-los e o desprezava sempre que me aproximavam deles. Continuava sentindo repulsa pelo seu jeito de falar e furioso com sua habitual grosseria. Naquele período, imediatamente pós-guerra, a classe operária inglesa estava disposta a lutar. Foi época das grandes greves nas minas, quando se pensava que um mineiro era o próprio diabo. As velhinhas olhavam debaixo da cama todas as noites para se certificar que o líder sindicalista, Robert Smile, não estava ali escondido. Durante toda a guerra, e por algum tempo depois, houve salários altos e empregos em abundância. Agora, as coisas começavam a voltar a um estado pior que antes, e naturalmente a classe operária resistia. Os que lutaram na guerra tinham sido atraídos para o exército com promessas grandiosas e agora voltavam para casa encontrando um mundo onde não havia empregos nem moradia. Tinham lutado na guerra e agora voltavam para casa com a atitude de um soldado perante a vida, que é, basicamente, apesar da disciplina, a atitude de um homem sem lei. Havia uma sensação de turbulência no ar. É daquele tempo este pensamento memorável. Só existe uma certeza: o rico vai enchendo a barriga e o pobre ganhando todo ano uma criança. As pessoas ainda esperavam a utopia pela qual tinham lutado e, ainda mais do que antes, eram abertamente hostis para com a classe social que falava mal. Não tinham se acostumado a passar uma vida inteira de desemprego, com intermináveis xícaras de chá. Ainda assim,
Para os moderadores da burguesia como eu, o povão continuava parecendo rude e desagradável. Quando me lembro desse período, a impressão é que passei a metade do tempo denunciando o sistema capitalista e a outra metade protestando contra a insolência dos motoristas de ônibus. Fui para a Birmânia antes dos 20 anos. Trabalhar na Polícia Imperial Indiana. Nesse posto avançado do Império, a questão das classes sociais parecia à primeira vista ter sido engavetada. Ali não havia nenhum atrito de classe óbvio, pois a coisa mais importante não era saber se você tinha estudado em uma das escolas de rico, mas sim se a sua pele era, tecnicamente falando, branca. Na verdade, a maioria dos brancos na Birmânia não era do tipo que na Inglaterra mereceria o nome de cavalheiro, mas, com exceção dos soldados rasos e de algumas outras pessoas meio indefinidas, viviam uma vida apropriada de um cavalheiro, isto é, tinham criados em casa e chamavam a refeição da noite de dinner, e não de tea, e oficialmente eram considerados como sendo todos da mesma classe. Eram brancos, em nítido contraste com a classe inferior, a dos nativos. Mas não sentíamos em relação aos nativos o mesmo que sentíamos em relação às classes inferiores do nosso país. O ponto essencial é que os nativos, ou pelo menos os birmaneses, não davam a sensação de serem fisicamente repulsivos. Nós o olhávamos de cima para baixo como nativos, mas estávamos prontos a entrar em intimidade física com eles. E isso, como notei, acontecia, até mesmo com os homens brancos que tinham mais feroz preconceito de cor. Adquirimos hábitos preguiçosos quando temos muitos empregados. Eu costumava, por exemplo, ser vestido e despido por meu criado. Isso porque era um rapaz birmanês e nada de repugnante. Eu não teria tolerado que um criado inglês me tocasse daquela maneira íntima. Sentia pelos birmaneses quase o mesmo que sentia pelas mulheres, tal como a maioria das outras raças. Os birmaneses têm um cheiro característico que não sei descrever, mas que causa um arrepio nos dentes. Enfim, um cheiro que nunca me deu nojo. Os orientais dizem que nós cheiramos mal. Parece que os chineses acham que o homem branco tem cheiro de cadáver. Os birmaneses dizem o mesmo, mas nunca ouvi nenhum cometer a grosseria de me falar. E de certa forma, minha atitude se justifica, pois a maioria dos povos mongóis tem um corpo muito mais bonito do que os brancos em geral. Compare a pele firme e sedosa do birmanês, que não tem nenhuma ruga até os 40 anos ou mais, e a pele grosseira e flácida de um homem branco. O branco tem as pernas cheias de pelos finos e longos, e também nas costas da mão e em uma área do peito. O birmanês tem apenas alguns tufos de pelos pretos e rígidos nos lugares apropriados, e de resto é totalmente sem pelos, e não costumam ter barba. O branco quase sempre fica careca. O birmanês raramente ou nunca. Os dentes dos birmanês são perfeitos, embora em geral descoloridos pelo suco de betel. Os dentes do homem branco invariavelmente decaem. O homem branco, quando engorda, fica inchado em lugares inesperados. O mongol tem uma bela ossatura e, na idade avançada, é quase tão bonito como na juventude. Sem dúvida, as raças brancas também produzem alguns indivíduos que durante vários anos são de uma beleza suprema, mas em conjunto, digam o que disserem, são muito menos bonitos do que os orientais. Não era nisso que eu estava pensando ao constatar que as classes inferiores inglesas são mais repugnantes que os nativos da Birmânia. Eu continuava pensando em termos do meu recém-adquirido preconceito de classe. Com pouco mais de 20 anos, entrei por um curto período em um regimento britânico. Naturalmente, eu admirava e gostava dos soldados, como qualquer rapaz de 20 anos iria admirar e gostar dos jovens robustos, alegres, 5 anos mais velhos do que ele e com medalhas da Primeira Guerra penduradas no peito. Ainda assim, apesar disso, eles me causavam uma leve repugnância.
eram pessoas do povo e eu não fazia questão nenhuma de ficar muito perto deles. Nas manhãs quentes, quando a companhia marchava pela estrada, eu, atrás com um dos subalternos, o vapor que exalava daqueles 100 corpos suados na minha frente me virava o estômago. E isso, note bem, era puro preconceito, pois um soldado não deve ser nada repulsivo fisicamente, até onde isso é possível para um homem branco. Em geral é jovem, quase sempre saudável de tanto exercício e ar livre, e uma rigorosa disciplina o obriga a se manter limpo. Mas eu não conseguia ver a coisa assim. Só sabia que aquele cheiro era do suor da classe baixa, e só de pensar nisso me dava enjoo. Mais tarde, quando me livrei do preconceito de classe, ou de parte dele, foi de uma maneira indireta e por um processo que levou vários anos. O que mudou minha atitude em relação às classes sociais foi algo que tinha pouca relação com o assunto, algo quase irrelevante. Passei 5 anos na polícia indiana, e ao final desse período odiava o imperialismo, ao qual eu estava servindo com uma amargura que nem consigo explicar de maneira muito clara. Para odiar o imperialismo é preciso fazer parte dele. Quando se respira o ar da liberdade da Inglaterra, esse tipo de coisa não é plenamente compreensível. Visto de fora, o domínio britânico na Índia parece, e na verdade é, benévolo e até necessário. E assim também são, sem dúvida, o domínio francês nos Marrocos e o domínio holandês em Bornéu, pois os povos costumam governar os estrangeiros melhor do que governam a si mesmos. Mas não é possível fazer parte de um tal sistema sem reconhecer que ele é de uma tirania injustificável. Até mesmo o anglo-indiano mais casca-grossa tem consciência disso. Cada rosto de nativo que ele vê na rua o faz lembrar da sua monstruosa intromissão. E a maioria dos anglo-indianos, ao menos de modo intermitente, não é nem de longe tão complacente quanto a sua posição, como creem as pessoas na Inglaterra. Já ouvi das mais inesperadas pessoas, desde velhos malandros até autoridades do serviço público, comentários como: "É claro que não temos nenhum direito de estar aqui nesse maldito país. Só que agora já estamos aqui, pelo amor de Deus, vamos continuar por aqui." A verdade é que nenhum homem moderno, lá no fundo do seu coração, acha certo invadir um país estrangeiro e subjugar a população à força. A opressão estrangeira é um mal muito mais óbvio e compreensivo do que a opressão econômica. Assim, na Inglaterra, reconhecemos resignadamente que somos roubados a fim de manter no luxo 500.000 de preguiçosos que não valem nada, mas lutaremos até o último homem para não sermos dominados pelos chineses. Assim também, as pessoas que vivem de renda que não ganharam com seu trabalho, sem o menor peso na consciência, veem claramente que é errado entrar num país estrangeiro e ficar ali dando ordens, no lugar onde você é indesejado. O resultado é que cada anglo-indiano é perseguido por uma sensação de culpa que em geral ele esconde ao máximo, pois não há liberdade de expressão e basta alguém ouvir você fazer um comentário que cheira a insubordinação e sua carreira pode estar em risco. Por toda a Índia, há ingleses que odeiam secretamente o sistema que fazem parte, e apenas uma vez ou outra, quando têm plena certeza de estar na companhia de pessoa certa, deixam transparecer a amargura oculta. Em uma noite que passei em um trem com um funcionário do serviço de educação, conversei com um estranho cujo nome nunca descobri. Fazia calor demais para dormir. Depois de meia hora de perguntas cautelosas, cada um concluiu que o outro não oferecia perigo. E então, durante horas, enquanto o trem sacudia, avançando devagar pela noite negra como breu, sentados em nossos beliches com garrafas de cerveja na mão, nós dois amaldiçoávamos o Império Britânico. E o amaldiçoávamos a partir de dentro, com inteligência e intimidade. Fez bem para nós dois, mas dissemos coisas proibidas. E na luz pálida da manhã, quando o trem foi se arrastando devagar até entrar em Mandalay,
nos despedimos com tanta culpa como se fôssemos um casal adúltero. Percebi que quase todos os funcionários públicos anglo-indianos têm momentos em que sua consciência os perturba. As exceções são os que fazem algum serviço útil, algo que teria de ser feito de qualquer modo, que os ingleses estivessem na Índia ou não. Os encarregados das florestas, por exemplo, e os médicos, os engenheiros. Mas eu estava na polícia, ou seja, fazia parte da própria máquina do despotismo. E mais, na polícia se vê bem de perto o trabalho sujo do império. E há uma diferença apreciável entre fazer o trabalho sujo e apenas lucrar com ele. A maior parte das pessoas aprova a pena de morte, mas a maior parte não faria o trabalho do carrasco. Até os outros europeus na Birmânia tinham um certo desprezo pela polícia, devido ao trabalho brutal que éramos obrigados a fazer. Lembro-me que certa vez, quando eu estava inspecionando uma delegacia de polícia, um missionário americano que eu conhecia bastante bem chegou ali para fazer alguma coisa. Tal como a maioria dos missionários não conformistas, ele era um total idiota, mas um bom sujeito. Um dos meus subinspetores nativos estava torturando o suspeito. O americano assistiu à cena e, virando-se para mim, disse pensativo: "Eu não gostaria de ter o seu emprego." Isso me deixou com uma vergonha horrível. Então, era esse meu emprego? Até aquele cretino, um missionário americano virgem e abstêmio, vindo lá do meio oeste dos Estados Unidos, tinha o direito de me olhar de cima a embaixo e ter pena de mim? Mas eu deveria ter sentido a mesma vergonha, ainda que não houvesse ninguém para me mostrar aquilo assim tão claramente. Eu tinha começado a ter ódio indescritível de toda a maquinaria da assim chamada justiça. Digam o que disserem, a nossa lei criminal, aliás, muito mais humana na Índia do que na Inglaterra, é uma coisa horrível. Ela precisa de gente muito insensível para administrá-la. Os infelizes prisioneiros, agachados nas gaiolas fedorentas, o rosto cinzento e amedrontado dos presos com longas sentenças, as nádegas com cicatrizes dos homens que tinham sido açoitados com bambus, as mulheres e crianças gritando e berrando quando seus pais e maridos eram levados presos. Coisas como essa são impossíveis de suportar quando você é, de alguma forma, diretamente responsável por elas. Um dia, vi um homem ser enforcado. A mim pareceu pior do que 1000 assassinatos. Nunca entrei em uma prisão sem sentir, e a maioria dos que visitam as prisões sente o mesmo, que meu lugar era do outro lado das grades. Eu pensava então, e, aliás, continuo pensando, que o pior criminoso que jamais houve na Terra é moralmente superior ao juiz que ordena o enforcamento. Mas é claro que eu tinha que guardar essas ideias só para mim, devido ao silêncio quase absoluto que é imposto a todo cidadão inglês no Oriente. Por fim, acabei elaborando uma teoria anarquista que diz que todo e qualquer governo é maligno, que o castigo sempre prejudica mais do que o próprio crime, e que se pode confiar nas pessoas e em seu comportamento decente desde que sejam deixadas em paz. Tudo isso, claro, eram devaneios sentimentais. Vejo agora, como na época eu não via, que sempre é necessário proteger as pessoas pacíficas da violência. Em qualquer situação da sociedade em que o crime pode ser lucrativo, é preciso haver leis criminais severas e aplicá-las sem piedade. A alternativa é Al Capone. O sentimento de que o castigo é um mal surge inescapavelmente para os que têm de aplicá-lo. Imagino que se possa descobrir que, mesmo na Inglaterra, muitos policiais, juízes, guardas de prisão e similares vivem atormentados por um horror secreto daquilo que fazem. Na Birmânia, praticávamos uma opressão dupla. Não só estávamos enforcando gente, colocando-os na cadeia e assim por diante. Fazíamos tudo isso na condição de invasores estrangeiros indesejados. Os birmaneses jamais reconheceram a nossa jurisdição. O ladrão que prendíamos não se considerava um criminoso que estava sendo punido com justiça. Considerava-se a vítima de um conquistador estrangeiro. O que estavam lhe fazendo era apenas uma crueldade aleatória e sem sentido. Seu rosto, por trás das fortes grades de madeira da delegacia e das grades de ferro da prisão,
dizia isso com toda clareza. E, infelizmente, eu não tinha treinado a mim mesmo para sentir indiferença pelas expressões do rosto humano. Em 1927, quando voltei à Inglaterra, de licença, já estava meio decidido a abandonar meu emprego. Foi só dar uma cheirada nos ares londrinos para tomar a resolução. Eu não voltaria a fazer parte daquele despotismo maléfico. Minha ambição era muito mais do que apenas escapar do meu emprego. Durante 5 anos, eu havia participado de um sistema opressivo que me deixara com a consciência pesada. Eu me lembrava de muitos rostos, o rosto do prisioneiro no tribunal, dos homens à espera nas celas dos condenados, dos subordinados que eu tratava com brutalidade, de camponeses idosos que eu desprezava com esnobismo, dos criados e trabalhadores braçais que eu tinha agredido a socos em momentos de raiva. Quase todo mundo faz essas coisas no Oriente, pelo menos em algumas ocasiões. Os orientais podem ser muito provocadores. Tudo isso me obcecava de forma intolerável. Eu tinha consciência de um imenso sentimento de culpa que eu precisava expiar. Pode ser que isso pareça exagerado, mas se você passa 5 anos fazendo um trabalho que desaprova por completo, provavelmente vai sentir o mesmo. Eu resumi tudo à simples teoria de que os oprimidos têm sempre razão e os opressores estão sempre errados. Era uma teoria errada, porém, resultado natural de ser eu próprio um dos opressores. Eu sentia que precisava escapar não apenas do imperialismo, mas de toda e qualquer forma de domínio do homem sobre o homem. Eu queria submergir, entrar bem no meio dos oprimidos, ser um deles e ficar do lado deles contra seus tiranos. E, sobretudo, como eu tinha que pensar tudo isso na solidão, levar a meu ódio à opressão a um grau absurdo. Na época, o fracasso me parecia ser a única virtude. Qualquer suspeita de querer progredir, e até mesmo de subir na vida a ponto de ganhar algumas centenas de libras por ano, me parecia algo espiritualmente feio, uma espécie de violência contra os inferiores. Foi por isso que meu foco se voltou para a classe operária inglesa. Pela primeira vez eu tinha me dado conta da existência da classe operária. E para começar, era só porque ela me oferecia uma analogia. Eram eles a vítima simbólica da justiça, fazendo na Inglaterra o mesmo papel que os birmaneses faziam na Birmânia. Lá na Birmânia, a questão era muito simples. Os brancos estavam por cima e os negros por baixo. E assim, naturalmente, nossa simpatia estava com os negros. Percebia que não era preciso ir até a Birmânia para encontrar a tirania e a exploração. Aqui mesmo na Inglaterra, bem debaixo dos nossos pés, estava a classe operária, submersa, passando por sofrimento. À sua maneira, eram tão penosos como os que qualquer oriental jamais conheceu. A palavra desemprego estava na boca de todos. Isso era mais ou menos novidade para mim depois da Birmânia, mas as bobagens que a classe média continuava dizendo, esses desempregados são todos inempregáveis, etc, etc, não me enganavam. Tenho dúvidas se esse tipo de coisa engana até mesmo os tolos que dizem isso. Não tinha nenhum interesse pelo socialismo ou por qualquer outra teoria política. Pensava que a justiça econômica só vai para o momento em que desejarmos que ela pare, e não antes. E se desejarmos de verdade que ela pare, pouco importa o método adotado. Eu desconhecia completamente as condições da classe operária. Já lera estatísticas sobre o desemprego, porém não compreendia o que elas representavam. Acima de tudo, não sabia do principal, que a pobreza, respeitável, é sempre a pior. O terrível destino de um trabalhador decente que, de repente, é atirado na rua depois de toda uma vida de trabalho regular, suas lutas angustiadas contra leis econômicas que ele não compreende, a desintegração das famílias, a sensação de vergonha que acaba com todas as coisas, isso tudo estava fora do âmbito da minha experiência. Quando eu pensava na pobreza, minha mente se voltava logo para os casos extremos. Os banidos da sociedade, vagabundos, marginais, mendigos, criminosos, as prostitutas. Refletia em termos de morrer de fome de maneira violenta. Pensava nos párias, a escória da escória, e era com essas pessoas que eu queria ter contato.
O que eu desejava profundamente nessa época era encontrar um jeito de sair por completo do mundo da respeitabilidade. Divaguei muito sobre isso e até planejei algumas partes com detalhes. Era possível vender tudo, dar tudo, mudar de nome, começar do zero, sem dinheiro, sem nada além da roupa do corpo. Mas na vida real, ninguém faz esse tipo de coisa. Além dos parentes e amigos que é preciso levar em consideração, não se sabe se um homem educado conseguiria fazer isso, se tivesse qualquer outra opção diante de si. Mas, pelo menos eu poderia entrar no meio dessa gente, ver como era a vida deles e me sentir temporariamente parte do seu mundo. Uma vez entre eles e aceito por eles, eu teria tocado no fundo. E eis aqui o que eu sentia, e tinha consciência, mesmo na época, de que era irracional. Sentia que minha culpa, ao menos em parte, iria se soltar de mim. Refleti bastante e resolvi o que fazer. Usando um disfarce adequado, iria até Limehouse, Whitechapel e lugares assim, e passaria a dormir em hospedarias baratas, faria amizade com estivadores, camelôs, vagabundos, mendigos sem teto e, se possível, criminosos. Eu descobriria tudo a respeito dos andarilhos, como fazer contato com eles, qual o procedimento certo para entrar nos abrigos da prefeitura. Quando sentisse que já conhecia bem o mecanismo da coisa toda, botaria o pé na estrada. Não foi fácil no início. Tinha que disfarçar e fingir, e não tenho nenhum talento para ator. Não consigo, por exemplo, disfarçar meu sotaque por mais de alguns minutos. Eu imaginava. Note a forte consciência de classe do inglês, que iria ser reconhecido como um cavalheiro no momento em que abrisse a boca. Assim já tinha uma história pronta, sobre a minha decadência e falta de sorte na vida, caso alguém perguntasse. Arrumei roupas certas e as sujei nos lugares apropriados. Como eu sou muito alto, é difícil me disfarçar. Mas pelo menos eu sabia qual é a aparência de um andarilho. Aliás, como são poucas as pessoas que sabem isso. Basta ver qualquer caricatura de mendigo na Punch. Eles estão sempre 20 anos atrasados. Certa noite, depois de me aprontar, na casa de um amigo, saí para a rua e fui andando rumo ao leste, até chegar a uma pensão ordinária em Limehouse, Causeway. Era um lugar escuro e sujo. Vi que era uma pensão pela placa na janela. Boas camas para homens solteiros. Céus! Como tive que juntar toda a minha coragem para entrar. Hoje parece ridículo, mas eu ainda temia a classe operária. Eu queria entrar em contato com eles, queria até me tornar um deles, porém ainda os considerava estranhos, diferentes e perigosos. Entrar no corredor escuro daquela pensão me deu a sensação de descer para algum lugar subterrâneo. Um esgoto, cheio de ratos, por exemplo. Entrei já totalmente preparado para uma briga. Os homens iriam ver que eu não era um deles e poderiam concluir que eu viera espioná-los. E então iria me atacar e me botar fora. Era isso que eu esperava. Eu sentia que precisava fazer aquilo, mas não gostava nada das perspectivas. Um homem em mangas de camisa surgiu na porta. Era o chefe da pensão. E eu lhe disse que queria uma cama para passar a noite. Notei que meu sotaque não fez me olhar duas vezes. Apenas exigiu 9 pence e então me indicou o caminho até uma cozinha subterrânea, suja e bolorenta, iluminada pelo fogo. Havia estivadores, operários braçais e alguns marinheiros sentados por ali, jogando damas e tomando chá. Mal me dirigiram o olhar quando eu entrei. Mas era sábado à noite e um estivador jovem e forte estava bêbado cambaleando por ali. Ele se virou, me viu e vi desabando por cima de mim, com a carona vermelha, se projetando para frente e um brilho perigoso em seus olhos de peixe. Eu me enrijeci todo. Quer dizer que a briga já vai começar. No momento seguinte, o estivador caiu em cima do meu peito e me enlaçou no pescoço, dizendo: "Toma um chá, companheiro." Continuou berrando entre lágrimas: "Toma uma xícara de chá. Toma um chá." Tomei uma xícara de chá. Foi um tipo de batismo. Depois disso, meus medos sumiram. Todos foram educados e gentis e me receberam com total naturalidade. Ninguém me fez perguntas, ninguém demonstrou uma curiosidade ofensiva. Fiquei 2 ou 3 dias nessa pensão. Algumas semanas depois, já de posse de alguma informação sobre os hábitos dos indigentes e andarilhos,
Peguei a estrada pela primeira vez. Descrevo a situação na pior em Londres e Paris. Já dormi em pensões ordinárias durante meses seguidos, mas foi aquela primeira experiência que gravei com imagens mais vivas na minha mente, devido a toda a estranheza da situação. A estranheza de estar, por fim, em meio ao povão, a escória da escória, em termos de total igualdade com pessoas da classe operária. Um desocupado não é um operário típico. Mesmo assim, quando você está entre os indigentes, está imerso em uma seção, em uma subcasta da classe operária. E essa é a única maneira que eu saiba de fazer parte da classe operária, ou pelo menos de uma parte dela. Passei vários dias andando sem rumo na periferia norte de Londres junto com o andarilho irlandês. Por algum tempo fui seu companheiro de andanças. Compartilhamos o mesmo quartinho à noite, e ele me contou a história da sua vida, e eu lhe contei uma história inventada sobre a minha. Nos revezávamos para pedir esmolas em casas que pareciam propícias e repartíamos o que recebíamos. Fui muito feliz. Aqui estava eu, em meio à ralé das ralés, bem no pé da camada mais inferior do mundo ocidental. As barreiras de classe tinham caído. Lá embaixo, naquele miserável e, aliás, terrivelmente tedioso submundo dos vagabundos, tive uma sensação de alívio, de aventura, que agora, quando olho para trás, parece absurda, mas que não aproveitei bem. Fim do capítulo 9.